Gente, boa noite. Eu cheguei um pouquinho depois, as senhoras chegaram depois também, não tive tempo de me apresentar. Meu nome é Ismael, eu estou servindo aqui já desde que ano? Faz uns 2, 3 anos aí que eu estou servindo aqui já a clínica. Não é sempre que eu venho umas 3 a 4 vezes, 4 semanas por ano, que é o que eu tenho disponível. Vocês já vão entender por que eu tenho só isso disponível por ano para vir para cá. Mas eu posso dizer que toda vez que eu venho para cá é uma bênção enorme vir aqui, e é uma bênção enorme passar por tudo que eu passo aqui, tanto na parte de servir quanto na parte de ser servido. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto sempre de enfatizar isso, de deixar isso claro. Hoje, por exemplo, eu estou com bastante dor, estou com dor nas costas, estou com dor na costela, acho que estou até com uma costela trincada, está bem complicado. E estou trabalhando o dia inteiro. E aí, aqui é um ambiente tão gostoso que as pessoas, os nossos patrões, as pessoas que estão aí administrando, né, voluntários também, né, ministros de Deus também, sempre estão atentos às coisas que estão acontecendo. Então, eu estava ali, fiz uma posição assim, não falei nada, não reclamei, não falei nada, só fiz uma posição para baixo, esticando as costas. Aí, Raquel, o que foi, filho? Você está com dor? Eu falei, tô. Aí já foi lá e me colocou num tratamento. Toda vez que a gente vem para cá, os voluntários também passam por tratamentos, sempre que é necessário, para a gente poder seguir adiante, para poder servir a vocês, né? Bom, como a Raquel falou, eu poderia ficar aqui falando por algumas semanas e ainda ia ter coisa para falar. A Raquel é uma das que está me incentivando o tempo inteiro a escrever um livro, porque tem bastante coisa mesmo para colocar nesse livro. Mas eu quero começar com vocês pela certeza de que eu só estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui, eu só estou vivo porque Deus permite que eu esteja vivo, porque o diabo está tentando me matar já há muito tempo, não é de hoje, de várias formas diferentes, das formas mais criativas que vocês podem imaginar. Todo mundo olha a minha cabeça e já pergunta o que são essas cicatrizes: traumatismo craniano quando pequeno, um acidente de carro, tive uma lesão no plexo braquial esquerdo, não movimento o braço esquerdo por completo. Quem me vê trabalhando essas coisas nem imagina, né? Mas eu não consigo esticar esse braço igual esse, não consigo virar esse braço vai para cima, esse não vai. Tudo isso foi questão desse acidente, proveniente desse acidente. E eu não vou poder entrar em detalhes de cada uma das coisas, de cada um dos testemunhos, porque senão a gente vai sair daqui hoje. Mas fato eu estou vivo porque Deus está permitindo, porque Deus quer que eu esteja vivo. E em 2017 eu estava casado, passei por um divórcio bem complicado. Minha esposa saiu de casa, levou minha filhinha. Minha filhinha na época tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. Então foi bem traumático para mim, foi bem complicado mesmo. Não sou santo não, ela não saiu de casa do nada, a gente tinha problemas, tinha dificuldades. Eu era imaturo, arrogante, e assim a gente não conseguia resolver os problemas. E ela também, matura da mesma forma, e acabou saindo de casa ao invés de resolver as coisas. A gente casou cedo, casei com 23 anos, ela tinha 20 anos na época, e ficamos 5 anos juntos. Mas para mim foi muito difícil, porque desde os 13 anos de idade eu falava que eu queria construir família, que eu queria casar, e esse era o meu maior sonho de vida. E aí eu vi esse sonho simplesmente desabando, né, de um segundo para o outro. E eu fiquei muito mal. E aqui vai o primeiro apelo para vocês: cuide da saúde emocional de vocês. A gente fala bastante sobre saúde aqui, eu escutei algumas conversas aqui hoje, inclusive relacionadas a isso, né, ali na mesa. Mas assim, a saúde física, ela é essencial e ela conversa com a saúde emocional o tempo inteiro. As duas coisas, elas são completamente interligadas. E se a gente não cuida de uma ou não cuida da outra, os resultados são os mesmos, é perdição. E basicamente eu não cuidava nem de uma coisa nem de outra. Eu sempre tive problemas assim, eu nunca gostei de dormir. Para mim dormir sempre foi perda de tempo, porque eu não faço nada quando estou dormindo, então por que eu vou dormir? Então nunca foi uma coisa que eu sempre falo. Se me falar assim, qualquer coisa, vamos ver as estrelas ali à noite, eu levanto e vou ver as estrelas à noite do que dormir, prefiro. Então é uma dificuldade minha, sempre foi, tenho batalhado com ela, melhorei um pouco nos últimos anos. Comer, não comia bem, até hoje ainda luto com isso. Mas cada vez que eu me proponho a fazer uma coisinha melhor para minha vida, as coisas melhoram um pouco. Quando eu passei por esse divórcio, eu estava num ritmo frenético de trabalho, eu queria demais ter muito dinheiro, queria ser rico, queria ser milionário, e eu estava trabalhando para isso, literalmente. E aí não sobrava tempo para muito mais coisa, né? Não cuidava da família direito.
mas cuidava financeiramente. E eu achava que o financeiro estava top. Se eu suprisse o financeiro, o resto está tudo beleza. O resto está tudo certo. Então, várias vezes que eu sentei no sofá, por exemplo, com a minha esposa, minha ex-esposa, e aí a gente, vamos ver um filme, amor? Vamos ver um filme. Aí eu colocava o notebook no colo trabalhando. Aí ela pegava, parava e falava, amor, mas você não vai nem ver o filme comigo? Eu falei, não, eu tô vendo. Ó, ele falou isso aconteceu, isso, porque eu consigo fazer umas 3 coisas ao mesmo tempo. E eu prestava atenção. Aí ela ficava mais nervosa ainda, porque ela não queria que eu soubesse o que o filme estava passando. Ela queria atenção para ela, exclusiva, que é normal. As mulheres normalmente gostam disso, né? E eu não tinha isso para oferecer. Passei por esse divórcio, vi minha vida desabando e eu fiquei tão mal, mas tão mal. Vocês me viram aqui já várias vezes sorrindo, conversando com vocês, me envolvendo, eu sempre fui essa pessoa. Mas naquele momento aquilo saiu de mim, eu não tinha mais nada para oferecer, eu não conseguia mais sorrir, eu não conseguia fazer mais nada. Então num belo dia, eu tinha uma moto, uma CB300 na época, uma moto pequena, que eu usava só para o trabalho. E aí eu orei e pedi a Deus, falei, Senhor, se essa vida que eu vou continuar vivendo daqui para frente, se é isso que o Senhor tem reservado para mim, então por favor faça com que eu caia de moto, passe um caminhão em cima de mim e resolva o problema, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. E eu subia na moto já por semanas, subindo na moto, procurando realmente alguma coisa que acontecesse, sabe? Se sofresse um acidente, para mim era lucro. Então eu acelerava tudo que dava, eu passava onde dava, eu estava o tempo inteiro arriscando a minha vida. E eu falei nessa oração, falei, Senhor, o Senhor sabe o meu passado, meu presente e meu futuro. O Senhor também sabe que eu não posso, que o Senhor não manda uma provação maior do que a gente possa suportar. Isso eu não estou suportando, o Senhor sabe disso. Então, se não for isso, então resolve o problema na minha vida de algum jeito, de alguma forma. Terminei a oração, levantei e coloquei na TV Novo Tempo. Não sei se vocês conhecem, a TV Novo Tempo é a TV da Igreja Adventista, né? E aí coloquei lá na TV e estava passando o programa Fé para Hoje e eles estavam apresentando o que para mim acabou se tornando meu primeiro ministério, que eu realmente me dedico de verdade, que é o Motoclube, que é o AMM, esse ministério diferente, ministério motociclístico. Eles estavam ali contando como que Deus tem transformado a vida deles e a vida das pessoas através da vida deles por conta do Motoclube. E eu tinha acabado de pedir a Deus para morrer na moto. Só tinha me sobrado a moto, porque tudo que tinha de valor dentro de casa ela tinha levado, o carro que a gente tinha acabado de quitar ela tinha levado, então não tinha me sobrado mais nada. A casa era uma dívida eterna também, então na verdade para ela acabou sendo um livramento, então não tinha nada mesmo. E aí Deus me mostra uma forma de servir ele através da moto. Não tem como ser coincidência uma coisa dessas. Eu estava chorando, daqui a pouco comecei a chorar de alegria, comecei a pular, falei, Senhor, é isso que o Senhor deseja de mim, então eu vou te servir com vontade, eu vou entrar de cabeça nesse ministério. E passei um tempão tentando entrar em contato com eles e nada de conseguir entrar em contato, ninguém me respondia. E eu falei, Deus, e aí? O Senhor quer que eu participe desse negócio? E eu não estou conseguindo falar com ninguém. Tinha um encontro grande em Brasília, que eu queria participar para poder conhecer o Motoclube lá em Brasília. No encontro onde passam 80 mil motos e 800 mil pessoas em 10 dias de evento. E o Motoclube faz uma igreja no meio lá do rockão, no meio de bebida, no meio de um monte de coisa rolando. Tem uma igreja lá para servir as pessoas. E aí eu falei, Senhor, eu quero conhecer o Motoclube, mas não estou conseguindo. Finalmente uma pessoa me respondeu, eu conversei com ele, ele me acolheu. Fui para Brasília, fui recebido por uma família muito grande mesmo. Depois disso, 1 mês e meio depois disso, eu estava no meu trabalho ainda, trabalhei dos meus 12 anos até os 28 com importação e exportação, e eu estava indo de Mogi das Cruzes para Guarulhos, para encontrar com o meu ex-chefe na época, para ir de lá para Minas Gerais, para a cidade próxima de Perdigão, fazer um evento de exportação que a gente ia fazer, 7 horas de viagem. E eu ia viajar só de moto 1 hora e pouco, até chegar em Guarulhos, e peguei água e óleo na pista, caí, isso 1 mês e meio depois de pedir a Deus para morrer na moto. E aí quando eu caí, a moto foi deslizando e eu fui dando 360 no ar, batendo várias vezes no chão. A primeira pancada foi de capacete, inclusive. E aí eu só pensava, eu caía 120 por hora, né? Eu estava bem rápido. E eu só pensava uma coisa, eu falava, tudo bem Deus, eu pedi para morrer, se eu morrer não tem problema. Mas deixa eu chegar vivo no hospital para despedir da minha esposa e da minha filha, dizer para elas quanto elas amam. Eu fiquei lutando para ter meu casamento de volta por 2 anos e meio, basicamente. E aí eu caí, fiquei com medo de levantar, levantei. Inclusive a dor na costela que eu estou sentindo hoje é desse acidente ainda que aconteceu há 7 anos atrás. Eu trinquei a costela na época e desde então ela nunca foi a mesma. Ela cura, fica 1 ano bem, daqui a pouco acontece uma coisinha e já sai do lugar de novo, já não fica bem. Mas foi a única coisa que aconteceu comigo.
no acidente, porque externamente eu tive um arranhãozinho aqui e um pontinho aqui, e na época sentia dorzinha aqui, mas nem fui ver o que era, até hoje nunca fui ver o que era, deve ter sido só realmente um trincamento, sei lá o que foi que aconteceu, mas até hoje estou aqui, estou bem. Quando eu levantei, eu escutei uma voz na minha cabeça dizendo assim: filho, você pediu para cair, pediu para morrer, não foi? Só que você caiu e você não morreu, porque tua vida não pertence a você, tua vida pertence a mim, e essa é a sua segunda chance e sua obrigação de ser feliz. Portanto, seja feliz, você vai me servir e ande mais devagar. E dali pra frente, tudo que acontece na minha vida, tudo que Deus coloca na minha vida tem sido bênção, ou para minha vida, ou para a vida de alguma pessoa através da minha vida. Eu quero ler com vocês Jeremias 23:11, quem achar aí primeiro puder ler pra gente. É um versículo bem conhecido, a maior parte de nós já sabe até de cor e salteado, né, esse versículo. Mas eu quero que vocês leiam esse versículo pensando assim: essa fala, Deus está falando para mim nesse momento. Deus está falando comigo, Deus está falando com a minha casa, com a minha família. Pode ler, por favor. 23:11. Isso. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Eu errei? Jeremias 23:11 é isso mesmo? 23 ou 26? Então eu errei. Eu sei bem os planos que tem. Ah, não, é 29:11. 29:11, tá? 29. Então eu errei. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamento de paz e não de mal. É isso que Deus quer pra gente. Por isso que vocês estão aqui hoje. Por isso que a gente está aqui hoje. Cada um que está aqui hoje está aqui por um propósito, por uma razão muito específica na vida de cada um de vocês. Como eu disse a vocês, meu primeiro ministério foi o ministério do ANM. O segundo ministério é um ministério que essa família aqui maravilhosa participa, que é um ministério de camping, que foi criado num momento muito ruim, muito delicado da nossa vida, da vida deles principalmente, mas da nossa vida como um todo. Quando meu brother, meu amigo Genilson, perdeu a esposa dele para um acidente de uma cirurgia cardíaca, foi bem delicado, bem complicado. E Deus foi preparando eles, foi preparando essa família, ele e o filho dele, o Caio, com sonhos, dizendo para eles que ia chegar um momento, a própria Suzy, a esposa dele, mãe do Caio, vinha no sonho, né, para o Caio e falava para ele, olha, eu vou descansar e vocês vão ter que se unir, vão ter que trabalhar para Deus. E por um ano ele teve esses sonhos e até que ela faleceu. E aí surgiu o Ministério de Camping, que não está aqui hoje porque eu esqueci a camiseta. Mas é o segundo ministério que apareceu na minha vida, que assim como as motos, a gente usa das motos para poder falar de Deus para as pessoas e poder se unir com amigos que têm algo em comum, um amor em comum, que é a motocicleta. Tem o Ministério de Camping que gosta de acampar, que é diferente dos desbravadores, para quem conhece, dos escoteiros, é só uma galera que realmente curte acampar. Inclusive esse sábado a gente vai para Vila Maria para fazer o batismo de um rapaz que está no ministério com a gente, de camping, que foi muito importante, muito interessante. E o terceiro ministério que surgiu na minha vida, mas ele está no meio por uma razão muito específica, é o Ministério de Saúde. Por causa do motoclube, eu conheci uma pessoa, essa pessoa queria abrir uma clínica perto de Ribeirão Preto, uma clínica de saúde, uma clínica como essa, mas maior, para atender mais pessoas, e ele me chamou para liderar esse projeto junto com ele. E eu não sabia nada de clínica de saúde, não sabia nada de lugar nenhum, não conhecia absolutamente nada disso, nem buscava ter uma saúde melhor. E eu falei, cara, beleza, ele me chamou para ser capelão dessa clínica. Eu falei, bom, se eu vou ser capelão, vou ter que entender um pouco mais como é que esse troço funciona. E aí comecei a pesquisar, eu vim para um evento aqui na cidade de Socorro, um evento do motoclube. E aí alguém me falou que tinha essa clínica aqui em Socorro. Nem lembro como que eu descobri isso. Entrei em contato com a clínica, a Leia me respondeu. E falou, não, vem aqui, vem conhecer. Eles não estavam em semana de atendimento aqui, é uma das semanas que eles tiram para cuidar do ambiente como um todo. E a Leia me recebeu, me mostrou todo o ambiente. A gente já chorou junto ali, se emocionou junto com várias coisas, várias conexões que Deus fez. E dali pra frente eu perguntei como é que faz para se voluntariar nesse negócio aqui. Nunca tinha vindo na vida, eu falei, eu quero aprender como funciona uma clínica e por isso eu quero me voluntariar. Então, o meu principal interesse naquele momento de me voluntariar era aprender como uma clínica funcionava. Mal eu sabia o que Deus ia fazer na minha vida através dessa clínica, através desse lugar. E aí a gente já marcou uma data e eu me voluntariei. Eu, a Mari,
minha esposa, minha atual esposa, porque Deus não faz nada pela metade. Eu casei novamente e a minha esposa é missionária também, tem me acompanhado em várias missões, em vários lugares. E o Eliandro, um outro amigo nosso do motoclube também. Nós viemos aqui nos voluntariar. Passamos 2 semanas. Gente, eu aprendi tanta coisa nessas 2 semanas que a gente passou aqui. A Mari veio para cá, minha esposa, tomando vários remédios para depressão, vários remédios diferentes e que causavam vários efeitos colaterais para ela. Saiu daqui sem tomar remédio algum. Super bem. Foi uma das semanas. Eu estou casado com ela, vai fazer 3 anos, a gente está junto há basicamente 4. E de todo o tempo que eu estive com ela, uma das melhores semanas, se eu puder colocar no top 10 das melhores semanas que eu vi a minha esposa na vida, foi quando ela passou aqui. Foi quando ela esteve aqui. Logo na sequência, a gente viu que isso era tão bom, eu quis trazer meus pais para cá, trouxe meus pais para cá e vim servir enquanto meus pais estavam aqui como hóspedes. Mais ou menos como estou fazendo com meus pais adotivos aqui agora. E aí a minha mãe veio pra cá também com dor de cabeça, ela tem enxaqueca, artrite reumatoide, uma série de coisas diferentes. Saiu daqui sem dor alguma, saiu daqui sem nenhum tipo de dor de cabeça. Meu pai emagreceu um monte, saiu daqui super empolgado para fazer reformas de saúde. Continuaram com essas reformas de saúde, em alguns momentos da vida, fraquejaram um pouco, e esse é o segundo ponto que eu queria deixar claro para vocês. Nós estamos aqui por um propósito, nós estamos aqui para buscar uma saúde melhor, mas ainda nós somos seres humanos. Então, assim, não importa quantas vezes vocês vão cair nessa luta, nessa batalha, o que importa é quantas vezes vocês vão levantar dela, quantas vezes vocês vão falar, não, eu escolhi isso aqui, eu vou ter uma saúde melhor, eu caí hoje, porque senão a gente fica naquela, eu caio hoje, aí falar, caí, que coisa, tá bom, então eu vou passar a semana inteira comendo só porcaria porque eu já caí. E assim a gente vai indo e vira uma bola de neve, daqui a pouco a gente está pior do que antes da gente começar a tentar fazer alguma coisa pela nossa saúde. Então, não coloquem esse peso em cima de vocês, esse peso não é de vocês, esse peso não é nosso. Isso nós entregamos nas mãos de Deus, a gente vai fazer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Então caiu, levanta mais forte, levanta para fazer melhor e segue adiante. Tem sido uma luta na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do meu pai, da minha mãe. Não é fácil, mas é muito melhor quando a gente faz com saúde. E o detalhe, por isso que essa camiseta está no meio. Se não tiver saúde, você faz mais o quê? Cara, se tem uma coisa que paralisa a pessoa é a questão da saúde. Olha, é terrível. Se você perder um emprego, você perde um, você corre atrás de outro, você vai, você cata latinha, você pede dinheiro emprestado, você pede dinheiro na rua, você faz alguma coisa, mas você se vira. Se você perde qualquer outra coisa, beleza, mas a saúde, como é que você levanta? Saúde emocional e saúde física. Elas precisam ser cuidadas e precisam andar lado a lado o tempo inteiro. Bom, de lá para cá eu tenho servido aqui nesse espaço já algumas vezes. Cada vez que eu venho aqui eu aprendo uma coisa nova, cada vez que eu venho aqui eu ensino uma coisa nova, porque é sempre uma troca. Essa semana que a gente está aqui eu tenho certeza que cada um de vocês está aprendendo um pouquinho com cada um. Eu vi isso aqui em algumas conversas, porque a gente está ali trabalhando, mas estou ali escutando. Se tem uma coisa, como eu disse, eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu estou escutando, estou aprendendo, estou sendo edificado com tudo que eu tenho ouvido também de vocês. Bom, mas aí não para por aí. Tem mais algumas coisinhas que eu queria falar para vocês hoje. Depois desse Ministério de Saúde na minha vida, apareceu o Ministério de Fotografia, porque eu hoje, vai fazer 7 anos que eu sou missionário a tempo integral. Dos 7 anos, 5 desses 7 anos em tempo integral, fazendo mais nada além de servir a Deus através de cuidar de pessoas, por meio do motoclube, do Ministério de Campo e do Ministério de Saúde. E eu precisava de uma fonte de renda, e fiquei quase 1 ano aí, tirei 8 meses de um ano sabático, digamos assim, fora da missão externa, para cuidar da minha missão principal, que depois eu entendi isso para minha vida, que era a minha família, e eu precisava desse tempo para poder cuidar da família, e aí comecei a buscar uma fonte de renda. Nessa de buscar uma fonte de renda é que surgiu o 4º ministério da minha vida, que é a fotografia. E aí eu comecei ali, fiz um curso, minha esposa me colocou nesse curso de fotografia. Logo na sequência do curso de fotografia, eu comecei a testar algumas coisas. E aí, mais uma vez, Genilson entra na minha vida, essa família maravilhosa. Ele tinha uma câmera que estava lá um pouco parada na casa dele. Ele falou, cara, olha, toma a câmera aí e ela é sua até você conseguir comprar outra. Isso eu estava fazendo o quê? Uns 2 anos quase, sei lá, e eu não consegui comprar outra ainda e eu estou com a câmera dele até agora.
servindo a Deus através da fotografia. Fiz alguns trabalhos, consegui algum recurso, mas no fim das contas, Deus me mostrou mais uma vez que isso era mais uma ferramenta para usar, para trabalhar para Ele, e Ele pagaria minhas contas de outra forma, através de várias pessoas diferentes, através de vários lugares diferentes. É assim que Deus tem me sustentado, de várias maneiras. E aí passou mais um tempo, apareceu o 5º ministério na minha vida, agora em novembro do ano passado, que é a Child Impact. Por isso eu estou usando essa camiseta, para que vocês vejam. A Child é um ministério independente também da Igreja Adventista, porém de apoio à igreja, que luta na linha de frente contra o abuso sexual infantil, contra o tráfico humano, a pobreza extrema, em 20 países diferentes, com mais de 25 núcleos diferentes. Existe um projeto em que eles fazem exatamente o que é feito lá naquele filme O Som da Liberdade, não sei quem escutou aqui já, onde eles resgatam crianças, eles compram crianças do tráfico humano para poder resgatar elas. Então, assim, é um trabalho fenomenal, um trabalho incrível que eles têm feito e que precisa de muita ajuda também. Veio para o Brasil agora em fevereiro de 2023 e eu fui chamado para trabalhar nesse ministério em novembro do ano passado. E esse é o primeiro ministério que me dá uma ajuda de custo todos os meses. Os outros ministérios todos do bolso mesmo, que Deus vai abençoando de várias formas diferentes. E esse final de semana veio o 6º ministério na minha vida, que é o Metanoia Radical. É um congresso fenomenal da Igreja Batista, que assim, eu sou um antes desse final de semana e eu sou um depois desse final de semana. Sugiro que vocês tirem um tempinho da vida para participar disso. É algo assim que mexe com as entranhas da gente, as entranhas emocionais da gente, para a gente analisar essa vida mesmo, quem a gente é, por que a gente está aqui, por que a gente faz o que a gente faz, quem a gente é de verdade mesmo, sem máscara, sem nada, porque aqui, mesmo convivendo aí por uma semana, a gente coloca certas máscaras. A gente não é 100% a gente. Quem sabe quem é 100% a gente mesmo é quem está em casa. É quem está junto do lado ali. Fora isso, é tudo um teatrinho. Infelizmente, seres humanos nós somos assim. E eu passei por todos esses ministérios para entender que o principal ministério da minha vida é o ministério de família. E para poder cuidar da família e de todos os ministérios, eu preciso ter saúde. Se eu não passar por esse processo, as coisas não vão acontecer. E eu quero ler com vocês, acho que é 2 Coríntios, se eu não me engano, deixa eu só achar aqui primeiro, peraí. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Página 1140. Todos acharam? Vou ler aqui, ó. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Algumas traduções, ao invés de homem natural, diz o homem carnal. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, foi um soco no estômago. Porque, de verdade, a gente tem a mente de Cristo? A gente age como Cristo agiria? A gente pensa como Cristo pensaria? A gente faz as coisas que Cristo fazia? Algumas vezes sim, muitas vezes não. E isso, pra mim, assim, foi... Eu falei, cara, mas como que eu vou fazer isso? E a única forma de fazer isso é cuidando da saúde. Não tem outra forma. O primeiro passo, porque tudo que vocês estão vivendo aqui, tudo que a gente está passando por aqui, essa semana de detox, ela primeiro limpa o nosso corpo, limpa a nossa mente, para que a gente possa entender as coisas que Deus está querendo dizer para a gente. Porque para cada um aqui é uma coisa diferente. Para cada um aqui é uma coisa que precisa ser mudada na vida de forma completamente diferente. E não existe uma receita de bolo para pegar e falar assim, ó, você tem que mudar isso e você também tem que mudar isso. Não. Para cada um é uma experiência, cada um está numa fase da vida, cada um está num processo diferente. E esse processo só você conhece, e Deus.
Só que se Deus está à frente, cuidando da nossa mente, por consequência, quando nossa mente está limpa, está boa, nós fazemos melhores escolhas. E quando a gente faz melhores escolhas, a gente come melhor. E quando a gente come melhor, a gente tem a mente mais sã. E é um ciclo, só que esse não é vicioso. É um ciclo do bem, é um ciclo gostoso, é um ciclo legal, é um ciclo que faz a diferença. E eu estou falando isso tudo para vocês, e de novo, eu não estou aqui sendo exemplo para ninguém. Porque eu tenho minhas lutas. Eu venho para cá, faço a semana de detox toda vez que eu venho para cá, porque quando eu vou para casa, vira e mexe eu como um monte de porcaria. E eu preciso fazer essa semana de detox para ficar um pouquinho menos pior. Mas eu creio, em nome de Jesus, que vai chegar um tempo que eu vou me libertar dessas coisas. Porque eu estou nesse processo, estou buscando isso, estou lutando contra isso. Teve uma vez na minha vida que eu fiquei 6 meses com 0 açúcar. Eu escutei, acho que você que não come mais açúcar, né? Que se libertou do açúcar. E eu estava escutando lá, e aí lembrei disso. Eu fiquei 6 meses de olhar assim, os ingredientes do molho, do pão, das coisas, para ver se tinha açúcar ou não. E aí, olha, foram os melhores 6 meses da minha vida em termos de saúde emocional, de saúde física, de energia para fazer as coisas. Foi muito gostoso. Esse período, depois que a gente saiu daqui da clínica, com a Mari, com a minha esposa, nós passamos algumas semanas assim, na verdade alguns meses, comendo muito bem, se esforçando, fazendo a diferença mesmo na nossa vida. Mas a gente sabe que quando a gente sai daqui, é difícil a gente manter as coisas que a gente está vivendo aqui. Eu falei para Raquel, o ideal, o melhor, o maravilhoso seria todo mundo viver num lugar como esse. Todo mundo morar num lugar como esse, porque seria mais fácil em comunidade a gente conseguir fazer as coisas. Mas a gente pode ir começando com pequenas escolhas que vão gerar grandes resultados depois. E essas pequenas escolhas são do dia a dia, as escolhas melhores que a gente vai fazendo, porque isso faz a diferença. Eu sou testemunha viva disso, eu tenho minha esposa que é testemunha viva disso. Agora, tanto importante é cuidar da saúde física quanto a saúde emocional, gente. Isso é muito sério mesmo. Eu passei pelo processo que eu passei, por quê? Quando minha esposa saiu de casa, se eu estivesse bem emocionalmente, por mais que ela tivesse saído de casa, eu não teria nem pensado em tirar minha vida ou acontecer alguma coisa comigo. Isso aconteceu porque eu coloquei ela no lugar de Deus na minha vida. Eu coloquei ela acima de Deus e deixei que as coisas fossem saindo dos trilhos o tempo inteiro. Mas não deve ser assim. E tem formas de fazer diferente. E a principal forma é isso aqui, a palavra de Deus. É se conectar com Ele todos os dias. É ler, é estudar, é se conectar com pessoas que queiram buscar a mesma coisa, que queiram chegar no mesmo objetivo, que queiram fazer a diferença nesse mundo. Meu primeiro apelo para vocês é esse, porque dentro dessa minha jornada, nesses 7 ministérios aí que a gente tem participado, a coisa que eu mais tenho visto são pessoas em depressão, são pessoas que não conseguem sair do lugar, são pessoas que estão enfrentando as piores mazelas possíveis, suicídios, infelizmente vários, pessoas tentando se matar. Há pouco tempo atrás eu estava indo para São Bernardo do Campo, porque roubaram minha moto, mais um monte de testemunho gigante na vida, mas eu estava pilotando e estava no Rodoanel, passei embaixo de uma ponte, quando eu olho para cima na ponte tinha um rapaz lá em cima, sentado assim, para se jogar. E aí eu passei assim, e eu, nossa, esse cara vai se matar. E eu atrasado para chegar no banco e tal, e pensando, eu tenho que chegar no banco, e Deus, para. E eu continuei pilotando com mais uns 2 km para frente, até que eu falei, ok. Voltei, parei no acostamento, vim pilotando a moto de volta no acostamento, ao contrário, na contramão na pista. Cheguei no lugar onde o rapaz estava, para poder acessar o lugar onde ele estava, era uma passarela muito grande, e não sei se vocês já viram agora nas estrelas, assim, a passarela, e em cima da passarela tem um alambrado, para proteger que as pessoas realmente não façam isso. Ele subiu em cima do alambrado, e estava ali já para se jogar, o resgate já estava lá, tentando contato com ele, conexão com ele, porque nessas horas você precisa criar um ponto de conexão com a pessoa. Se você conseguir esse ponto de conexão, ela te escuta, se ela te escutar, ela sai dali. Mas eles não estavam conseguindo fazer isso. E aí eu olhei aquilo, eu tinha que subir um morro enorme, não tinha escada para o lado onde eu estava, o acesso para a passarela era do outro lado da pista, que não dava para atravessar ali andando. E aí tinha um morrão, eu falei, cara, vou ter que escalar esse negócio, como é que eu vou subir esse negócio? Aí tem uns degraus altos, assim, de queda de água, sabe, do morro. Aí eu vi esses degraus, comecei a escalar aqueles degraus, cheguei lá em cima, morto de cansaço. Cheguei para a mulher do resgate e falei, olha, eu sei o que ele está passando, eu já passei por essa situação, eu acredito que eu consigo ajudar ele, e eu não creio em coincidência, Deus me colocou aqui por um propósito, posso falar com ele?
A mulher chegou e falou, pode. Ó, o nome dele é tal, ele tem família, é assim, esse assado, passou todas as informações para mim e me colocou lá perto dele. E eu comecei a falar com ele e comecei a contar minha história para ele. No meio da minha história para ele, ele finalmente, primeira vez que ele fez isso, durante todo o tempo que ele estava lá, ele olhou para baixo, ficou olhando para mim. E aí eu consegui criar essa conexão. E todo mundo, os bombeiros chegaram, eles iam cortar o alambrado para poder puxar ele de lá. Só que o risco de no meio disso ele se jogar, alguma coisa acontecer, era muito grande. Então o bombeiro chegou e falou, todo mundo fora daqui, só a gente vai trabalhar aqui e tudo mais. Aí a mulher do resgate falou, não, ele tem que ficar aqui. O resto vocês tiram tudo aqui, mas ele tem que ficar aqui. E aí eu fiquei lá, a gente segurou assim, por dentro do alambrado, eu consegui colocar minha mão assim pra fora, segurei na perna dele e falando, cara, a gente ama muito, eu tô aqui por um propósito e tal. O semblante dele estava transtornado. A pessoa que passa por isso não é nem ela, né? Não é nem ela que está ali naquele momento. A gente sabe que, infelizmente, toda vez que a gente não cuida da nossa mente, a nossa mente é porta de abertura para o trabalho do inimigo, para o trabalho do diabo. Então, quando a gente faz uma escolha ruim, come algo ruim, a gente está dando essa abertura, a gente está dando essa autoridade para o inimigo dizer assim, olha, a minha vida é tua, faz o que você quiser. E a gente pode fazer isso com Deus. O que a gente vai preferir fazer, né? E essa mensagem é para mim, tá? Eu não estou puxando a orelha de vocês, não, estou puxando a minha orelha. E aí eu sei que o Mateus estava transtornado ali, o nome do rapaz. E aí a gente conversou um pouco, eu dei meu telefone para um amigo dele, falei, olha, entra em contato comigo porque eu acredito que eu posso ajudar ele, eu conheço psicólogos, conheço amigos. No dia seguinte ele mandou mensagem para mim, já era outra pessoa, já estava conversando comigo. Depois ele sofreu um acidente no tornozelo, eu fui visitar ele no hospital, comecei a dar estudo bíblico para ele e a gente tem se falado aí direto. Porque Deus me colocou lá, porque onde vocês estão é porque Deus está permitindo que vocês estejam. Então existe propósito na vida de cada um aqui, hoje, nesse lugar. Além de se curar, além de buscar uma saúde melhor, além do que vocês vieram fazer aqui. É só a gente estar um pouquinho atento, é só a gente estar com os ouvidos abertos, né? Com os olhos abertos, para poder escutar, para poder ver o que Deus quer para cada um de nós aqui. E o meu último apelo para vocês essa noite é... Mateus 24 diz que quando nós estivéssemos próximos da volta de Cristo, o amor de muitos se esfriaria. E isso a gente vê claramente nos dias de hoje. O mundo está revirado, a gente vê pessoas... Eu tive o desprazer, esses últimos dias, de assistir um vídeo na China. Era uma rua assim, tipo uma rua de feira. E aí uma van estava passando, uma menininha estava sozinha na rua, sem os pais. A van passou por cima da menininha, atropelou a menininha e assim, a 30 por hora, sabe? Estava devagar, dava para ver que tinha alguém ali. É quase impossível não ver ninguém. Passou por cima da menininha, foi embora. Em 1h30, passaram 19 pessoas por aquele lugar, olharam para a menininha e continuaram andando, como se nada tivesse acontecido. Em 1h30. Até que uma moradora de rua, com um saco de coisa de latinha de lixo, olhou para a menininha, fez assim, largou o saco, foi lá, acudiu ela, pegou a menininha no colo, procurou o que fazer e levaram para o hospital. Infelizmente, 3 dias depois a menininha faleceu, não resistiu. Mas a apatia desse mundo, ela é tão absurdamente grande que assim, não dá para entender como que as pessoas conseguem viver dessa maneira, mas é profético, Deus disse que isso aconteceria. Só que se existe uma força do mal tão grande nos puxando para fazer más escolhas, nos puxando para comer mal, nos puxando para assistir coisas ruins, nos puxando para cairmos em depressão, nos puxando para não termos mais amor ao próximo, para vivermos individualmente, não, eu vou cuidar de mim, cuidar da minha vida, eu vou fazer o que é melhor para mim. E se existe essa força gigantesca para isso, nós temos que ser, parte da nossa obrigação nesse mundo é ser a força contrária disso. É amar as pessoas como Cristo amou, é ser um pouco do que Cristo foi pra gente. E o meu apelo para vocês é esse, gente. Existe coisas para fazer, existe missão, existe formas de servir a Deus das mais diversas possíveis. Se você gosta de fazer pão, você pode fazer um ministério do pão, fazer pão e entregar para os vizinhos, por exemplo, com uma mensagenzinha de amor e de esperança. Se você gosta de abraço, você pode sair abraçando as pessoas. Se você gosta de ouvir as pessoas, você pode sentar e ouvir. Sabe, as pessoas pagam horrores para serem ouvidas. Existe uma linha da psicologia que, eu não lembro como que é o nome dessa linha, mas é uma linha onde você senta na frente do psicólogo e só fala. E o psicólogo fala, legal, acabou seu tempo e vai embora. E muitas pessoas fazem esse tipo de terapia. Porque querem ser ouvidas. E isso você e eu podemos fazer por várias pessoas. É simples, é fácil. Só que a palavra de Deus também diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos.
Então, meu apelo para vocês é: façam o que for possível ser feito para a obra do Senhor, nesse tempo, nessa terra. Esse lugar onde a gente está é uma forma disso. Eu escutei ela falando: nossa, eu quero vir aqui servir, quero vir aqui trabalhar, ajudar vocês. É uma forma. Vocês gostaram daqui, amaram esse lugar, venham como voluntários para participar disso daqui, para fazer a diferença nesse lugar. É uma forma de servir. Não é aqui, é na sua casa, é no vizinho, é na sua cidade, é na sua igreja, é com a sua família. Mas existem formas das mais diversas de servir a Deus. Não esqueçam que nós estamos aqui de passagem. Isso tudo aqui é passageiro. Por mais que a gente cuide da saúde, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se dedique, a gente vai viver 80, 90, 100 anos e acabou a história. E aí depois? Como que a gente vai continuar vivendo depois? Então, queridos e queridas, vamos focar no céu e nas coisas que vêm do céu e não nas coisas que vêm daqui, desse lar, desse lugar, porque aqui, de verdade, nada compensa, nada vale a pena, senão por Deus, senão com Deus. Como Salomão disse, né? Tudo é verdade. Já tive de tudo, já passei por tudo, já vivi tudo e tudo é verdade. A única coisa que realmente importa é servir a Deus. Que Deus abençoe vocês, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês.